Olá, meus alunos do terceiro ano da escola Adriano do Vale Nuvens. Eu vou trazer aqui mais uma aula de genética. Na verdade, eu vou explicar os slides que eu coloquei para vocês no grupo na aula passada. Os primeiros slides dessa aula, primeiramente eu coloquei, o tema da aula é sobre cruzamentos, porém os primeiros slides eles apresentam aí ainda um resumo do enunciado da primeira lei de Mendel. Fala da geração parental, da geração F1, dos cruzamentos que foram feitos por Mendel para que ele chegasse a essa conclusão de 3 para 1, aproximadamente 3 para 1 no final do cruzamento entre os híbridos na geração F2. Isso aqui já foi abordado em outros vídeos anteriores, então eu vou passar isso aqui para frente, certo? E a conclusão da primeira lei de Mendel foi essa, que os dois membros de um par de genes se separam durante a formação dos gametas. Cada membro do par de genes é carregado por metade dos gametas do indivíduo. Então essa foi a conclusão, Os dois membros de um par de genes se separam quando os gametas estão se formando aí na gametogênese, seja na produção de espermatozoides, ou seja na produção de óvulos, eles se separam. Então cada membro do par de genes é carregado por metade dos gametas. Na época, Mendel ainda não sabia o que era genes, certo? Depois foi que descobriram aí a existência dos genes. Ele sabia que existia alguma coisa que se separava na formação dos gametas. Ele chamava essa coisa de caráter, o fator. E ele realizava as provas, Ele sempre provava os seus experimentos, fazendo testes e mais testes. A explicação dele qual foi? Era que existem determinantes hereditários de natureza particular. Cada caráter, ou seja, cada característica é determinada por dois fatores, por dois elementos, que aí são os genes, os alelos, que estão nos cromossomos. Os membros de um par de fatores separam-se igualmente para os gametas. Cada gameta carrega um só membro do par de fatores. E a união dos gametas é aleatória, ou seja, produz as proporções observadas. Aliás, ela é aleatória, ela não depende do seu querer. Então depois descobriram-se a existência dos genes, A genética moderna trouxe a comprovação da existência, que na verdade é um trecho do DNA que codifica uma proteína responsável. Cada gene é responsável por uma proteína diferente. Então uma sequência de genes diferentes são proteínas diferentes. E nosso corpo, as características do nosso corpo acontecem graças às proteínas. A cor da pele, por exemplo, é graças a uma proteína conhecida como melanina. Então o gene responsável, há um gene responsável pela produção dessa melanina em maior ou menor quantidade no corpo dos indivíduos. E onde ficam essas informações genéticas nas células? Elas vão ficar dentro do DNA, no chamado ácido nucleico, que está lá dentro do citoplasma das células. Nos procariontes, por exemplo, na bactéria, como ela não tem núcleo, esse DNA vai estar lá misturado no citoplasma. Já nas células nucleadas, esse DNA vai estar envolvido por uma carioteca lá dentro do núcleo. Então aqui mais uma vez a ilustração mostrando que o DNA é um trecho, aliás, o gene, aqui é o DNA, essa parte em azul, e o DNA, o gene é um pedacinho desse DNA, um trecho. Só que é uma sequência que tem efeito, que tem bases nitrogenadas que codificam proteínas, porque vão ter sequências de bases nitrogenadas que não codificam nada, então não formam genes. Aqui mais uma vez representando a cadeia do DNA, é uma cadeia em dupla hélice. No detalhe, um trechinho dessa fita do DNA, esse trechinho ampliado, ele vai ser responsável pela produção de uma proteína. Aí essa produção já vai ocorrer lá no citoplasma, onde o RNA mensageiro leva essa informação para que haja transcrição e interpretação em um determinado tipo de proteína. Sobre os termos genótipo e fenótipo também já foram abordados com vocês, Na verdade, genótipo é a constituição gênica do indivíduo e eles são representados por letras. Essas letras
são letras do alfabeto colocadas apenas para questão de estudo mesmo, para facilitar. Não é que no nosso genótipo, lá no nosso conjunto de genes, existam essas letrinhas, certo? Na verdade é apenas para facilitar a interpretação gráfica desse estudo. Então, por exemplo, o gene Azão, Zzinho, Tzão, Bzinho, Bzão. E cada letra ela representa um tipo de alelo, vamos dizer assim. A letra maiúscula representa um alelo dominante, a letra minúscula vai representar um gene ou alelo recessivo, certo? E o fenótipo? O fenótipo são as características que aparecem no indivíduo, são características da forma, do funcionamento e também do comportamento, ou seja, morfológicas, fisiológicas e comportamentais. É determinado pelo genótipo, viu? Aqui eu coloquei fenótipo, mas na verdade está errado aqui, ó. O fenótipo é determinado pelo genótipo. O genótipo determina o fenótipo. É quem diz qual vai ser. Por exemplo, se o meu genótipo diz que eu vou ter uma alta produção de melanina, isso indica que eu sou uma pessoa de pele morena, certo? Mas se o genótipo diz que a pessoa tem uma baixa produção de melanina, isso indica que ela vai ser uma pessoa de pele branca. Porém, o fenótipo, que é o que a condição apresentada, ela pode mudar, né, de acordo com o ambiente. Por exemplo, mesmo uma pessoa de pele branca, ela pode ficar um pouco com a pele um pouco mais escura devido à exposição ao sol. Então, o genótipo determina o fenótipo, mas o fenótipo é alterado pelo ambiente. Então nós temos a seguinte regrazinha, ó, fenótipo é igual ao genótipo mais a interação ambiental. Então o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Exemplo, cor da pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo e outros. Cromossomos, né? Cromossomos é digamos que o material genético, é o DNA condensado no núcleo das células. E aí vão existir os cromossomos homólogos, que são aqueles que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições nos pares. Um homólogo veio do pai e o outro homólogo veio da mãe. Por exemplo, aqui, ó, nós temos o óvulo e o espermatozoide. Quando ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a primeira coisa que vai acontecer dentro do núcleo dessa nova célula formada, que é o zigoto, é o emparelhamento dos cromossomos semelhantes. Então observe que aqui tem esse cromossomo pretinho e no óvulo também. Então quando ocorreu a fecundação, eles se emparelharam, o verdinho, o laranja. Por que eles se emparelharam? Porque eles digamos que procuraram aqueles que são semelhantes, certo? Então eles se emparelharam porque eles são cromossomos homólogos. Então nesse aqui pode estar característica para o tipo de cabelo, nesse também, certo? Então, no emparelhamento, em cada local do cromossomo vai estar um tipo de gene, vamos dizer assim, chamado também de alelo, certo? O nome desse local é chamado locus gênico ou loci gênico, se for no plural. Então, vai ter um compartimento responsável para cada tipo de característica, por exemplo, para o tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento, comportamento. Então, ó, se nessa posição aqui estava o gene para temperamento, no gene que veio do pai, no gene que veio da mãe, também nessa posição aqui vai ter esse mesmo gene. Ele pode ser dominante ou recessivo. Se nesse local aqui tinha o gene para o tipo sanguíneo, nesse mesmo local aqui também, do cromossomo que veio da mãe, também vai ter o gene para o tipo sanguíneo. Então, um pode ser dominante, o outro também pode. Um pode ser recessivo, o outro também pode. Ou um pode ser dominante e o outro recessivo, certo? Então, os genes alelos são aqueles genes que estão nas mesmas posições nos cromossomos homólogos. Vocês vão ouvir falar muito de genes alelos, né? Genes alelos são aqueles que estão exatamente nas mesmas posições. Por exemplo, o gene C e o gene P não são genes alelos. Por quê? Porque eles estão em posições diferentes nos cromossomos homólogos. Porém, o gene Czinho aqui e o gene Czão, ou poderia ser um Czinho também, eles são genes alelos porque estão exatamente nas mesmas posições, nos mesmos locais. Então, são genes presentes nos mesmos locais, nos cromossomos homólogos. Então, o que é homozigose? Homozigose são quando os cromossomos homólogos apresentam os genes alelos iguais. Por exemplo,
Seres diploides apresentam duas cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta dois alelos de um gene iguais, sejam eles dominantes ou recessivos. Por exemplo, Azão, azão, Bzinho, bezinho, zezão, zezão. Esse azão, azão está indicando um gene materno e um gene paterno. Como eles são iguais, são genes alelos exatamente iguais, os dois são dominantes, eles são homozigotos, certo? Eles poderiam ser recessivos também, homozigotos também, como o Bzinho aqui, ó, são recessivos, porque se representa gene dominante com letra maiúscula e gene recessivo com letra minúscula. Então heterozigose é o contrário agora. Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene são chamados de heterozigotos. Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho. E aqui o gene IA e B dominantes para o tipo sanguíneo. Esses são indivíduos, né, heterozigotos que apresentam genes alelos diferentes, um dominante e outro recessivo. Sobre dominância, os alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigóticas e heterozigóticas são chamados dominantes. São aqueles que dominam, são aqueles que sempre aparecem e mascaram a presença de um gene recessivo, é aquele que domina mais, o mais forte. Exemplo, indivíduos Rzão, Rzão são dominantes e Rzão, Rzinho. Para o fator sanguíneo são RH positivo. Por exemplo, se o indivíduo tem o RH, Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, esse aqui a gente já sabe que é RH positivo. Porém, esse outro tem um gene recessivo. Mas esse gene recessivo não vai influenciar nada. Por quê? Porque ele já tem um gene dominante, que é o Rzão. Basta um dominante para condicionar aquela característica. E recessividade são os alelos que não se expressam na condição heterozigótica. São denominados recessivos. Exemplo, o alelo Rzinho. Uma vez que o indivíduo Rzinho é RH negativo no seu tipo sanguíneo. Para poder ele ser RH negativo, ele tem que ser um duplo Rzinho. Ou seja, ele tem que receber um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe. Se ele receber de algum deles pelo menos um alelo dominante, seu tipo sanguíneo não vai ser RH negativo, e sim RH positivo, né? Agora, na produção de gametas, por exemplo, que tipo de gametas um indivíduo azão, azinho pode produzir? Aqui eu tenho o indivíduo azão, azinho. Ele recebeu um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Eu tenho aqui uma ovogônia, né, uma célula fecundada, diploide. Então esse indivíduo aqui, ele pode produzir, ele pode liberar durante a fecundação ou reprodução um gene ou alelo azão dominante, ou pode liberar um azinho, né? Ele tem essas duas opções, azão ou azinho. Por exemplo, nesses exemplos aqui, ó, que tipo de gametas os indivíduos abaixo podem produzir? Azão, azão, só pode produzir azão. Bezão, bezinho. Aí nesse caso ele pode produzir o bezão, o bezinho. Esse aqui, ó, um duplo homozigoto. Ele é homozigoto azão, azão e bezão, bezão. Então ele pode tanto mandar azão como ele pode mandar bezão. Esse aqui, que é um duplo homozigoto recessivo, ele só pode mandar azinho ou bezinho. Agora esse é um duplo homozigoto para azão e homozigoto recessivo para bezinho. Então ele pode mandar o alelo azão ou pode mandar o alelo bezinho. Agora esse é um chamado duplo heterozigoto, ó, duplo heterozigoto, porque ele é heterozigoto para o gene A e heterozigoto para o gene B. Ele pode mandar ou azão, ou azinho, ou bezão, ou bezinho. A aula já está com 15 minutos. Eu vou quebrar essa aula aqui. Vou gravar mais um vídeo, vídeo 2, para poder não ficar tão comprida.